né? Mas vamos abrir a Bíblia aí no Salmo e no assunto que o pastor Brás ministrou na última ministração, e uma mensagem tão gostosa, tão importante e mais importante, né? Debaixo de unção ele ministrou a última mensagem sobre o Salmo 133, né? E eu disse que eu queria falar do mesmo assunto, ele pegou o esboço e me entregou. Falou, tá aqui, ó, pode pregar. Pastor Brás, é lógico que a gente não vai falar exatamente as mesmas coisas que ele falou, mas dentro do mesmo assunto que ele ministrou, que é sobre unidade. Então vamos ler este salmo. Eu já não falo mais nem abra a Bíblia, porque muitos vão ler aqui, são 3 versículos só, né? Então só fica de olho. Então fique de olho aí na Bíblia ou abra a Bíblia. Vamos lá, Salmo 133 diz assim: ó quão bom e quão suave, ou em outras, na maioria das versões, agradável, é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes, é como orvalho de do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que o Espírito Santo, com sua graça e misericórdia, possa falar aos nossos corações nessa manhã de comunhão, nessa manhã de ceia do Senhor, que é a comunhão do corpo de Cristo. Eu quero falar com o tema o poder da comunhão. O poder da comunhão. Bom, amados, falar de poder da comunhão é que é algo que está disponível para nós. É evidente que a nossa comunhão, ela é muito importante para que nós façamos a vontade de Deus e possamos amar o próximo, né? Como mencionou aqui o Rafael no momento de louvor, de adoração a Deus. Então, veja, aqui nós não vamos falar exatamente com a comunhão com pessoas de fora da igreja. Por quê? Porque este salmo diz, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Então é uma palavra para aqueles que são da família de Deus. Então a palavra, lógico que a gente tem que saber viver, conviver como família de Deus, para podermos então demonstrar ao mundo aquilo que eles precisam. Então vamos aprender um pouco aí. Eu quero ser o mais breve possível por ser ceia, então vou procurar enrolar o menos possível, que não é muito a minha área, mas vamos lá, Deus vai me dar graça. Então, amados, quando a gente vai estar falando aqui do poder da unidade, é porque a unidade no nome do Senhor Jesus Cristo é algo realmente poderoso, que foi deixado para a igreja. Por que é poderoso? Porque é a vontade de Deus para as nossas vidas, e quando nós estamos na vontade de Deus por si só, já é algo poderoso, né, para vencer essa vida aqui. Então por isso, por ser a vontade de Deus, a unidade, Deus, ele se refere à igreja como sendo o corpo de Cristo. A igreja de Jesus é um corpo. Ninguém funciona de uma maneira autônoma e independente. Ou seja, todos nós funcionamos como cristãos somente sendo dependentes um do outro. Não dá para o nosso corpo ter membros, partes independentes. Não existe, não tem vida fora do corpo. A vida só há no corpo. É lógico, o corpo de Cristo é toda a igreja de Cristo, a igreja no mundo todo, é a igreja de Cristo. Porém, para que nós pratiquemos, Deus, ele permitiu que sua igreja fosse constituída em congregações. Então, apóstolos ali, que representam a igreja inicial que chegou até nós, ele está dizendo, olha, eu tenho todo o poder, e esse poder está no meu corpo, esse poder é para vocês, por isso, vão no meu nome. Então, a unidade, amados, como igreja, é algo
poderosíssimo para a nossa vida. Então esse poder é dado para a igreja, e você vai ver isso, a importância disso tudo. O Senhor Jesus, já mesmo antes de sua morte, ele já instituiu a igreja para ser uma instituição, vamos dizer instituição, mas algo poderoso, sabe, aqui nesse mundo. Ele já disse ali para Pedro, quando Pedro teve a revelação de quem ele era, ali em Mateus 16, quando chega no verso 18, ele diz assim, sobre você, ou sobre esta revelação que você teve, Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo, eu tenho dado um poder para a igreja, que nenhum levante do inferno vai prevalecer contra ela. Mas aqui está falando de igreja não apenas individualmente, que somos nós, mas como algo unido, como algo edificado. Tu és Pedro, e sobre esta rocha que é a revelação, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que revelação que Pedro tinha tido? A revelação de Jesus, que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Messias, era o Salvador, e é sobre esta revelação, se nós tivermos essa revelação, que Jesus Cristo é o Senhor, e que Ele é esta rocha, que nós nele somos edificados, então essa igreja, ela vai ser uma igreja unida e uma igreja poderosa, e nenhum levante do inferno, nenhuma porta do inferno, nenhum impedimento do inferno prevalecerão, mas todos cairão por terra em nome do Senhor Jesus. E Marcos, ele diz que quando o Senhor manda ali, que ele ressuscita antes de ir para o céu, no capítulo 16, ali de Marcos, ele fala que Jesus diz, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, que não crer já está condenado, em meu nome vocês falarão novas línguas, expulsarão demônios, sabe, e fala de curarão os enfermos, os doentes, no nome de Jesus. Então, vê se pegarem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Amados, então eu estou dizendo o seguinte, esse poder todo é dado para a igreja, mas as pessoas querem praticar, parece que de uma maneira tão individual. Então, vamos entender, é algo poderosíssimo a unidade. Por isso, a Bíblia, ela fala tanto de relacionamento e perdão. Porque sem perdão não existe relacionamento. E a Bíblia, ela vai trabalhar muito nesta área, se você estudar relacionamento e perdão. Pois Deus quer que nós tenhamos todo o poder, e não um poder limitado. Então, saiba disso, esta unidade no relacionamento, na unidade, na comunhão, é que traz todo esse poder. Agora, o inimigo, amados, ele sabe disso. E como esse mundo, esse sistema, é, por enquanto, regido pelo inferno, de uma maneira geral, pelo diabo, ele sabendo de todo esse poder que a igreja tem, o trabalho dele é dividir. E ele mexe muito com os nossos sentimentos, ele usa as pessoas para nos atazanar, para tirar a paz, e então mexe muito com os nossos sentimentos. E, amados, nós temos sido roubados nos nossos sentimentos. Por quê? Porque influencia nos nossos relacionamentos. Os nossos sentimentos, sabe, de alguma maneira induzidos pelo inferno, usando bocas de pessoas inadvertidas, e muitas vezes até de nós mesmos, em momentos que estamos emocionalmente descontrolados, nós somos usados pelo inferno. Eu não, eu sou cristão. Gente, Pedro nem estava nervoso. Pedro, no momento,
o apóstolo Pedro, ele estava andando com Jesus, e ele estava assim, só apaixonado por Jesus, amando Jesus, e de repente Jesus começa a falar, olha Pedro, olha discípulos, eu vou daqui uns dias ser preso, eu vou sofrer, eu vou padecer, e eu vou morrer, e eu vou sair desse mundo. Ele se levanta emocionalmente abalado e ele fala, mestre, não, nós não permitiremos que isso aconteça, não faça isso, nós precisamos de ti. Sabe que o Senhor Jesus olha para ele e fala, arreda-te de mim, afasta-te de mim, Satanás, porque eu nada tenho contigo. Sabe, Pedro não se estrebuchou no som, não é que ele estava possesso, não. Ele, por causa das emoções envolvidas, ele recebeu setas do inferno, e Jesus falava com essa entidade que estava influenciando ele, e repreende. Então eu quero que você saiba, que nós muitas vezes, por nossas emoções, às vezes até boas, às vezes uma paixão, um amor muito grande, sabe, faz com que nós sejamos influenciados e soltemos palavras inadvertidas. Então, amados, é muito importante nós entendermos isso e sabermos que unidade é algo para ser grandemente valorizada, porque é algo poderosíssimo. Muita gente parece que não entende isso. Sabe, então, nós somos influenciados em nossos sentimentos e que atrapalham os nossos relacionamentos. Por quê? Porque, de alguma maneira, o defeito dos outros começa a ser muito evidenciado em nossa mente. O inimigo faz com que nós tiremos os olhos de coisas boas na pessoa e coloquemos os nossos olhos, sabe, parece que dá um brilho, assim, acende uma luz no lado ruim da pessoa, e a gente começa a mirar só aquilo, essa pessoa não presta, essa pessoa não vale nada, às vezes por uma atitude, por algumas atitudes ruins, mesmo aquela pessoa tendo atitudes boas. Então, sabe, o inimigo frisa isso em nossas vidas, faz com que isso seja destacado e nós enfatizado na vida das pessoas, na nossa mente, e com isso, amados, nós enfraquecemos emocionalmente e até desanimamos, sabe, emocionalmente e muitas vezes espiritualmente, porque o esfriamento espiritual, ele começa na alma, começa no sentimento, o esfriamento começa nos nossos sentimentos, sabe, muitas vezes o defeito é em nós. Sabe, às vezes nós somos tão ofendidos que nós deixamos de olhar para Deus e começamos a olhar para as ofensas, e começamos a achar que realmente nós não servimos para nada, que nós somos o culpado de tudo, que a gente não faz nada certo, que ninguém ama, ninguém quer, ninguém gosta da gente, que tudo que a gente faz é errado. É assim, amado. E tem pessoas que é muito facilmente arrastado pela opinião dos outros. Todos nós somos, mas tem pessoas que é muito fácil. Eu lembrei da historinha do pastor René Terranova, que ele disse que ele estava na sala de aula quando ele era adolescente, e alguém soltou um daqueles flactos cheirosos na sala, né? E aí, então, todo mundo ficou, e aí tinha um rapaz lá que é bem retraído, então pegava e começaram a falar, né? Eu não sei o nome dele agora, né? Mas vamos falar aí um nome que não tem aqui, né? O Hermínio, né? Então, vem agora, né? O Hermínio, tem alguém, um Hermínio? Ai. Então, o professor falou, nossa, quem fez isso? Aí um gaiato lá viu que o menino estava falando, foi o Hermínio. Eu não. Aí o outro, foi o Hermínio. E ele começou a ficar quieto, retraído, né? E ficou triste e tal, e passou, tá? E saíram da sala. Aí ele disse que chegou, o Hermínio, foi você mesmo que fez aquilo? Ele falou, rapaz, eu achava que não, mas todo mundo está falando que é, eu acho que é.
Então, tem pessoas que é assim, né? Os outros fazem ela convencer de algo que não tem nada a ver com ela. Então, por isso que Deus trabalha tanto no relacionamento. E esse salmo ele vai dizer, ó quão bom e quão suave, ou quão prazeroso, ou quão agradável é que os irmãos vivam em união. É interessante esta afirmação em se tratando de igreja, porque a gente tem tratado com pessoas que estão saindo da igreja, e o maior problema dela é justamente o relacionamento. É o relacionamento. E, pastor, eu não me sinto mais, eu não me sinto mais parte, porque o papel do inimigo é ir isolando a pessoa, e ela não reage, ela não tem sentimento. Às vezes é um sentimento de acusação, de culpa, uma ofensa, uma mágoa por palavras de um ou de outro, ou até de outros, né? A pessoa ela vai se isolando, ela vai ficando ali, e aí o pastor Eduardo também pregou uma vez, né? A pessoa vai criando um ambiente ruim, ela vai ficando sufocada, né? Ela vai criando a sua própria forca, né? Falando de Amã ali, no caso de Mardoqueu, vai criando a sua forca, e não é algo que surge assim, não, é algo processual, vai mexendo com o sentimento, e a pessoa, ela não faz nada, ela começa a colocar, né, a culpa nessa, a culpa no outro, a culpa no outro. Esse dia uma pessoa pediu carta de transferência, né, para a família toda, né, e eu falei, mas por quê? Porque a gente não é importante, as pessoas foram colocando a gente de lado, desprezando a gente, e não convida para isso, e não convida para aquilo. Olha, gente, eu sinceramente, eu nunca recebi um convite assim, formal e especial, de muitas coisas que se acontecem aqui nessa igreja. Os convites que a gente normalmente faz para as pessoas, é aqui do púlpito, inclusive para muitos casamentos, né? Esses dias o meu filho falou, você não me convidou para a sua festa, né? Ele falou brincando, né? Quando era essa rista, né? Ele sabia, porque ele inclusive me prestou a máquina, até que eu falei para ele que era para o meu aniversário lá, para limpar o salão, mas depois ele não me convidou. É grupo, né? Depois ele passou lá em casa para me cumprimentar, é que ele tinha marcado compromisso. Mas tem gente que é assim, por que você não foi? O senhor não me convidou para o seu aniversário? Então, a maioria das coisas são feitas aqui, nós somos um corpo. É lógico, às vezes a gente está conversando um assunto com uma pessoa, fala, você vai lá, mas não é que é um convite especial. Então eu quero que você saiba disso, você é especial, tanto qualquer um outro, mas, então, a pessoa muitas vezes aqui diz com bom e agradável. Se está desagradável, você estar num ambiente, é porque o inimigo está te isolando. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aí a pessoa, por causa do ambiente desagradável, ela vai desanimando. Vou mudar de igreja, vai para uma que ela não conhece nada, vai começar do zero, e nunca vinga. Né? Às vezes dão um cargo lá para ela, logo está do mesmo jeito, e nunca vinga. A palavra de Deus diz, floresça onde fostes plantado. Então, você tem que florescer aqui, onde você está plantado, e faça do seu ambiente, um ambiente alegre. Você não é melhor e nem pior do que ninguém aqui. Você é muito importante para Deus e para nós. E entenda isso, nessa mensagem, deixa eu ver se meu relógio não parou, hoje eu estou falando rápido. O relógio dos haitianos anda mais devagar, por isso que o culto é longo lá. Minha mulher encheu 2 copos d'água. Não, está vazio. É que a gente está 66 rumo ao 67, né? Agora o nosso alvo é 67, né? Então, vai prolongando, né? Então, sabe, amados? Então, o diabo, ele na realidade, ele quer fazer isso. E nós precisamos entender que um ambiente gostoso atrai muitas pessoas. Eu tenho dito que
a visão que Deus deu de célula não é simplesmente evangelizar. Mas a visão que Deus deu de célula, primeiramente, é criar um ambiente gostoso e agradável. E aonde há relacionamento prazeroso dos irmãos. Não é onde o Giovanni põe o dedo, né? Daqui uns dias ele vai pôr uma figurinha de um dedo assim. Você tem que ter célula, tem que frequentar a célula. Não. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união. E aí, com esse ambiente gostoso, quando você levar alguém lá, sabe, vai levar convidados, né? Os convidados vão se sentir, poxa, que lugar gostoso, eu quero estar aqui, né? Primeira coisa é isso, aí a gente pode testemunhar da presença de Deus, mas é algo a ser trabalhado em nossas vidas. Então, vamos entender isso. O diabo sabe que um reino dividido, ele não subsiste. Ele não vive, ele é destruído, ele morre. Um reino, uma casa, uma igreja dividida, ele não subsiste. E o diabo não quer uma igreja forte, poderosa, firme, alicerçada na rocha, e não simplesmente no seu sentimento. Então, vamos entender essa importância, porque se entender a importância, você vai saber que é o diabo que quer destruir o seu relacionamento, que quer te tirar da comunhão da igreja, tirar você da unidade, é do diabo. Esse dia o irmão falou, eu não sinto mais prazer de estar na igreja, então eu estou indo para outro lugar. Eu falei, isso é de Deus? Então, eu acho que Deus está preparando o lugar. Eu falei, foi Deus ou foi o diabo? Foi Deus ou foi o diabo? Deus está te tirando? Quer dizer, eu era teu pastor até outro dia. Agora eu não sou mais. Não, o senhor é meu pastor. Você é meu pastor, então fica na igreja. Ah, não, eu não fico. Então você não é meu pastor. Você se rebelou contra o seu pastor e acabou. Não tem outro papo. Então você não acredita na igreja. Então, mas é um sentimento que vem do diabo. Do diabo, nós temos que lutar contra, mano. A pessoa, sabe quando ela tem que sair de uma igreja? Quando ela está no melhor momento dela, quando ela é enviada. Ela vem, sabe, aqui aconteceu muitos casos, pastor, Deus está falando no meu coração, o próprio Carlinhos, a Isaura, sabe, foi na minha casa, falou, pastor, sabe, eu estou tão bem aqui, eu gosto tanto dessa igreja, mas Deus está me chamando para voltar lá da onde eu fui tirado das drogas, para ajudar pessoas viciadas, para aquela igreja que me resgatou e que trabalha com viciados. Sabe, você vai fazer o quê? Você vai orar e vai falar, glórias a Deus. A Michele e o Carlinhos, que agora foram também lá para Portugal e que já estão começando lá um trabalho também. Logo, logo vocês vão ter um ponto para vocês visitarem e serem até hospedados, a Igreja Cristo Salva lá em Portugal, na Europa, né? Então, sabe? Então, as pessoas e tantas outras nós enviamos. Agora, a maioria das pessoas, amados, que chegam ou que saem, sai por problema de relacionamento e chega aqui, daqui a um tempo, tá a mesma coisa. Sabe? Muitos foram diferentes, como foi o próprio caso do pastor Eduardo, que chegou aqui há 52 anos. Enviado por Deus. Então, veja, então, este salmo, amados, eu quero dizer esse salmo que fala de unidade. Unidade, amado, muitas pessoas parece que não sabem que é o diabo que está querendo destruir a unidade. Parece que não sabe. Muitas pessoas parece que não sabem que um reino dividido contra si mesmo, uma casa dividida contra si mesmo, não subsiste. Parece que não sabe. Está caminhando, brigando todo dia, rachando o pau e não faz nada. Sabe? Acha que isso na sua vida é normal, porque afinal de contas a culpa é do outro, não é minha. A culpa não é sua. Sabe, a nossa luta não é contra sangue nem contra carne. O diabo está usando o outro lado e alguém tem que acordar. Desperta, tu que dorme. Você está no meio do morto quando você está nessa. Ah, mas o outro é culpado. Sabe, amado? Sabe, eu quero dizer, unidade ela é muito importante, mas unidade ela vai exigir renúncia. Ela vai exigir perder. Ninguém quer perder. Já viu? Perder a razão.
Ninguém quer perder a razão, ninguém quer ficar por baixo. As pessoas disputam, já viu aquelas conversas? A pessoa começa a contar um problema que ela tem, o outro, ao invés de estar prestando atenção na história toda, chega um momento que ela começa a pensar num problema maior que ela tem para contar. A outra começa a falar da família dela, olha, porque tem fulano de tal na minha família, a pessoa está prestando atenção, que interessante. Chega um momento, ela já começa a pensar numa história melhor ainda, ou pelo menos que vai empatar, porque ninguém gosta de perder, né, para contar da família dela. Seja de coisa boa que a pessoa está falando, você tem uma, ou seja de coisa ruim. Ah, porque olha, eu tenho um tio que ele bateu tanto na minha tia, ele arrebentou tudo ela. Eu tenho um tio que matou a minha tia. E aí, sabe, ninguém gosta de perder. Por isso que é difícil os relacionamentos. Sabe, e a gente quer provar que a gente está certo. Já viu política? Né? Eu saí para comemorar o meu aniversário, aí comecei a discutir, né, sobre política. Aí, vocês vêm aqui para se divertir, fica falando de política. É verdade, vamos parar por aqui antes que a gente brigue, né? A gente está aqui para comemorar junto. Então, sabe, a gente briga por causa de política. Pessoa, a gente nem conhece, para dizer a verdade, a gente não conhece essas pessoas. Você não sabe o que está no coração, sabe? Tem a sua postura, a sua posição, mas não sai por aí brigando, discutindo. Sabe, eu acho uma tolice tão grande isso, né? Porque somos diferentes. Então, amado, agora, veja, eu quero que você saiba que exige renúncia, exige você perder a razão, deixa a pessoa ganhar a discussão, valoriza ela, começa a falar para ela, está certa, a sua família é melhor que a minha mesmo, não precisa falar isso que ela vai se sentir ofendida, né? Mas dentro de você, pensa assim, não, tá bom, é importante a gente se relacionar. Então, vamos entender isso, amados, vamos valorizar. Agora, exige renúncia, você perder a razão, eu perder a razão, e só faz isso, amado. Escuta, perder não é fácil. Só faz isso quem acredita que vale a pena. Quem não acredita que vale a pena, não vai renunciar. Jesus disse para os discípulos, olha, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O que é isso? Siga-me. Eles iam viver ali aquele grupo diferente, aqueles homens ignorantes, iletrados, iam andar juntos, se eles não tivessem relacionamento entre eles. Amado, sabe, então Jesus, a primeira coisa que ele falou, olha, renuncie, perca, abra mão e siga-me. É assim, amado, seguir a Deus, receber esse poder, porque aprendeu a viver em unidade, é renúncia, amado. Imagine quantas pessoas eu tive que perder a razão. Sabe quantas pessoas, para não ficar magoado, realmente eu tive que orar, lutar. Porque é uma luta, amados. É uma luta, porque quem sabe que vale a pena luta. Pessoa que me mandou embora da casa dela. Pessoa que nunca se converteu. Sabe, pessoas que estavam ao meu lado, de repente estava, sabe, se levantando de uma maneira. Então, e eu, sabe, sempre lutei com os meus sentimentos. Às vezes a pessoa, um dia o pastor Lázaro sempre brinca, ele é Regina, o pastor Regina, fala, ei, Vilela, você é muito crente. Não é que eu sou muito crente, eu só sou crente. E é porque eu luto, porque eu sei que vale a pena lutar. Quem não sabe que vale a pena lutar, amados, nunca vai ser bom de relacionamento, porque relacionamento é o lugar de renúncia, é lugar de morte. Esse salmo, amados, para mostrar que vale a pena a unidade, esse ambiente agradável, Deus, para mostrar que é bom a coisa, ele faz duas comparações, né, esse salmo que nós lemos. Ele diz, quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e desce sobre a cabeça, sobre a barba e vai até os pés. Eu não vou falar sobre essas três coisas que o pastor Braz já falou muito bem na última quinta-feira que ele ministrou, na penúltima quinta, ele ministrou sobre isso e falou muito bem sobre esses três pontos. Eu quero falar mais superficial, mas não menos importante do que isso. Então, aqui, amados, está comparando duas comparações. A primeira com a unção sacerdotal, amado. Sabe, é como
o óleo precioso que é derramado e envolve toda a vida de um sacerdote, usa Arão. Interessante que esse nome Arão quer dizer brilhante, né? Iluminado quer dizer, iluminado. E o que Deus quer de nós é que nós sejamos iluminados. Para começar, esse óleo é o óleo da consagração, da unção, amados. E quando nós estamos unidos a esta unção, essa consagração, a unidade, ela consagra as nossas vidas, porque a unidade faz a gente renunciar, a unidade faz a gente abrir mão de uma série de coisas. Agora, o que eu acho mais interessante nessa consagração, nessa unção, que é esse óleo, o mesmo óleo de um sacerdote, o mesmo óleo de uma pessoa que representa Deus aqui nessa terra, diante das pessoas. Este era o sacerdote. Ele era, Deus falava com ele, para ele representá-lo, para ele abençoar, para ele orar, para ele receber algo de Deus, para dar para o povo, para gerar vida, para livrar o povo da morte. Era o sacerdote que entrava lá no lugar santo para oferecer sacrifício pelas pessoas, para que as pessoas pudessem viver a vida que Deus tinha para ela. Então, eu quero dizer que na unidade nós temos esta unção de vida, essa unção de consagração. Então, quando estamos unidos, amados, ao mesmo poder para as nossas vidas, Deus tem uma unção sacerdotal para você. Quando aqui nós, pastores, que precisamos estar em unidade, porque senão nós também só temos um título. Se nós não temos comunhão, se não temos unidade, nós temos só um título, e não é isso, amado. É algo muito maior, é algo real. Nós temos que ter unidade, e aí quando você tem essa unidade que a gente fala, vai em nome de Jesus, vai para a sua casa, vai fazer uma célula, vai para o seu trabalho em nome de Jesus, como mencionou, fazei tudo em nome de Jesus. Vai com esta unção, vai brilhando a glória de Deus, cheio de alegria, cheio de vida. É isso, amado. Então, nós temos esse poder. E a palavra de Deus diz que, sabe ali em Apocalipse 1:6, né, que Jesus, Deus nos fez reis e sacerdotes. Reis, amado, é aqueles que tinham autoridade, um poder dado por Deus nessa época, até hoje é assim. Um poder dado por Deus. E sacerdote, aquele que representa Deus nesse mundo para com as pessoas. Então, quando você está em unidade, você tem essa unção sacerdotal. Arão foi assim, a partir da saída do povo da escravidão, ele foi o primeiro sacerdote, e a sua linhagem toda é uma linhagem sacerdotal. Então ele representa o sacerdote, está falando desta unção que o consagrou. É essa mesma unção que vem sobre nós na unidade, e essa unção está disponível para você que é perdoador, para você que é perdoadora. E a segunda comparação é como o orvalho do Hermon, né, que desce sobre os montes de Sião. É a segunda comparação. Também o Brás falou bem, né, que esse é o monte ancião, né, o grisalho. Né, o grisalho, por que ele é grisalho? Né? Porque aponta sempre o cume desse monte, o tempo todo, o ano todo, ele é coberto de neve. É coberto de neve. Né? Então, e essa neve, ela se derrete, e aí diz que é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. E é interessante que eu estive estudando um pouquinho mais. O monte Hermon, ele é um monte mais alto lá de Israel, da região. Ele tem quase 3.000 metros de altitude, e é uma região incrivelmente seca. Há uma escassez muito grande de água naquela região. E o interessante é que a cordilheira ou os montes de Sião, o Hermon fica longe, ele não fica tão próximo, ele fica distante. Então como
que é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali bate um vento, naquele lugar de gelo, gelado, vem um vento, e esse vento umedece ali, com aquela umidade da neve que tem ali, aquele gelo que tem naquele cume daquele monte, e ele então é soprado para toda a região de Sião, e Sião é o símbolo de todo o Israel. A gente fala de movimento sionista, sabe? Os filhos de Sião, sabe? É por causa dos montes, da cordilheira, da série de montes que há Sião. Então, dali passa esse vento e umedece e leva este orvalho precioso. Esse orvalho é o símbolo de vida. Ele sopra, e esta vida chega até lá, cai esta umidade que vai irrigando as partes mais altas, que são os montes, e aí quando amanhece, esse orvalho, ele vai derretendo de alguma maneira, e a terra vai absorvendo, e um pouco corre ali. Não vou falar de todas as características do Hermon, mas essa principal, tem tantas, o Braz falou algumas. Ele irriga o Rio Jordão, ele irriga toda uma região que é completamente verde, da água que derrete. Mas vamos falar mais especificamente do orvalho que cita aqui. O orvalho, então, é o vento que passa levando vida. É onde leva vida, porque a umidade, ela traz vida. Os montes têm plantação verde por causa desse orvalho, e não pela chuva, que é muito ausente e muito escassa. Então, amados, aqui está falando de um vento que é soprado, levando vida a lugares até distante. Gera vida perto e vida distante. E eu quero dizer, amados, que aqui está falando de fonte de vida. Esse orvalho é uma fonte de vida, porque Deus, Ele diz assim: porque ali o Senhor derrama a bênção e a vida para sempre. Por que a vida para sempre? Porque esse orvalho, essa umidade, essa fonte de vida leva a vida todos os dias para a região de Israel, principalmente ali mais a região de Jerusalém, que estão mais fortes os montes de Sião. Então, todos os dias, por isso que a vida para sempre, amados, e isso é comparado à unidade. E eu quero dizer, aqui o vento que sobra levando vida, é o próprio Espírito Santo, que é a comparação, assim como o óleo é o Espírito Santo, aqui o vento que leva, que carrega esse orvalho, amados, é o Espírito Santo. E graças a Deus, amados, nós éramos essa região seca, esse povo seco, sem vida, e graças a Deus, que pessoas que entenderam, cheias do Espírito Santo, permitiram que esse vento levasse esse orvalho, chegasse até nós e gerasse vida. E agora, amados, nós com esse entendimento, nós também queremos ter esta unção, para poder levar esta vida, aonde quer que nós estivermos. Nós, amados, somos levados pelo vento do Espírito. Não é isso que Jesus disse para Nicodemos? Olha, Nicodemos, aquele que é nascido de novo, é como o vento. Você não sabe de onde vem e nem para onde vai, mas você sabe que ele existe. E eu quero saber, amados, assim são aqueles que são guiados pelo Espírito. Amados, este vento de vida é representado por essa unidade. Então, esse vento chegou até nós, e nós precisamos estar unidos para levá-los a todos os cantos que Deus nos levar, nesta nação e fora desta nação, aonde Deus soprar sobre a sua vida. Leve vida,
siga Deus, não para ganhar muito dinheiro, não para ficar rico, mas para levar a vida, porque aí o Senhor derrama a bênção e a vida para sempre. Nós já fomos levados muito tempo pela sequidão. Quantas pessoas estão perto da vida, mas sem nenhuma vida, e este é um lugar de vida. Sabe, amados, a unidade, na unidade o Senhor então ordena a bênção, e a vida é como esse orvalho, e nós vamos ser levados. Você vai ser soprado, o vento do Espírito sopra a sua vida, sopra sobre sua vida, e você vai com essa vida, porque você realmente está próximo a essa fonte de vida. Interessante, o Monte Hermon, ele fica mais em cima, e esse vento vai para os montes que estão um pouco acima, mas bem abaixo do que ele. E assim é a igreja do Senhor Jesus. Nós vamos soprar, amado, porque nós estamos aqui para gerar vida, e a vida de Deus. Então a unidade é o lugar de vida. Agora nós precisamos entender quem nós somos e para quê. E para acabar eu quero dizer, queridos, nós fomos gerados pelo amor de Deus. Você que crê no Senhor Jesus, você foi gerado novamente, você nasceu de novo, você foi regenerado. Nós somos gerados pelo amor de Deus, e quem é gerado pelo amor de Deus é fruto, diga, fruto do amor de Deus. Diga, eu sou fruto do amor de Deus. E eu pergunto, para que serve o fruto? Para que serve o fruto? Fruto serve para alimentar as pessoas, ou dar prazer, para alimentar primeiramente, segundo, para dar prazer. Para que serve o alimento? Para gerar vida. Quem não come, tudo bem que a gente vai começar um período de jejum aí, mas não podemos ficar para sempre sem comer. Precisamos do alimento físico para ter a vida. E eu quero dizer, amados, nós somos frutos do amor de Deus, frutos da graça de Deus, para alimentar, para dar vida, para fortalecer, para dar prazer às pessoas. Muito interessante, né? E a gente diz que Jesus é o quê? É o nosso Senhor. Você não diz, somos seus servos. Então quando nós falamos, somos seus servos, é porque Ele é o nosso dono. Jesus é o nosso dono. Ele é o dono da sua vida. Então, se Ele é dono, Ele dá para quem Ele quer. Eu já falei isso sobre quando Ele deu dons aos homens e deu para a igreja, né? Os apóstolos, os profetas, Deus deu para a igreja. Deus só pode dar para os outros aquele que é dele. Se Deus é teu Senhor, você então é servo de Deus. E Deus pega você e dá você para quem Ele quiser, porque Ele é seu dono. E muito interessante, porque nesse raciocínio, nós entendemos que Deus nos deu para essa igreja. Você é um presente de Deus para a igreja. A gente usa a expressão assim, eu sou da igreja Cristo Salvo. Né? Dá uma conotação de ser propriedade. Aqui também é colocada aquela frase, uma igreja se pertencer. Eu pertenço a essa igreja. Tudo bem, aí tem uma conotação também de fazer parte, né? Ali, mas fazer parte, mas também você pertence. Quando você pertence, quando você é de alguém, sabe? Então você precisa entender o seguinte, você é fruto do amor de Deus, dado a este povo, para dar prazer, para alimentá-los. A sua vida, o seu amor, alimenta este povo. Eu só aguentei até aqui, e eu só sou feliz fazendo o que eu faço, por causa
do amor de vocês. O amor de vocês me supre. O amor de vocês me alimenta. Vocês são um presente de Deus para as nossas vidas. As pessoas que estão à nossa volta congregando conosco, ela é um presente de Deus para nós. Nós muitas vezes não entendemos isso, sabe? Você pode dizer, mas tem irmão que é muito difícil de ter comunhão, de lidar com ele. Amados, você tem toda a razão. Tem irmão que é carne de pescoço, mas é uma carninha gostosa. Tem que saber, amados, por isso, Provérbios 10:12 vai dizer, o amor cobre todas as transgressões. Interessante, né? E em 1 Pedro 4:8 diz, o amor cobrirá multidões de pecados. Parece que é a mesma coisa, né? Então, amados, para encerrar, nós não precisamos que a pessoa mude. Nós só precisamos ser cheios do amor de Deus. Só isso. Mas nós não queremos ser cheios do amor de Deus. Nós queremos mudar a pessoa. Enquanto você muda a pessoa, você está tão vazio quanto ela. Mas se você... Pode subir o pessoal do louvor. Então, se você entender que a pessoa não precisa mudar para você ter unidade com ela, você só precisa ser cheio do amor de Deus. É isso que Deus já está nos direcionando desde o começo desse culto. Então, unidade é algo que vale a pena lutar por ela. Unidade é algo que vale a pena lutar por ela. Não se renda, não se entregue aos sentimentos. Lute para viver em paz com todos. Lute para ter comunhão com todos. Lute para estar unido. Não se entregue como muitas pessoas viram as costas. Eu não me sinto mais parte. É melhor eu sair. Lute, se envolva. Vá atrás. Pare, fuja dos fofoqueiros. Não ande só com murmurador. Só quem fale mal porque está cheio de defeito. E o diabo está com uma lupa diante dos olhos de algumas pessoas que têm um senso crítico muito apurado. Uma lupa. Põe na frente, ele olha para a pessoa. Mas essa lupa é do mal. Vai mostrar, não esse topetão lindo que o pastor Jefferson tem, mas vai usar essa calça que precisa descosturar toda vez que ele tem que tirar, senão não sai. A Jaque já está até com tendinite, não é possível tanto puxar, sabe? Então, aí vai enfatizar, não vai enfatizar o sorriso bonito do Giovanni. Ai, que sorriso lindo, os olhos lindos que ele tem. Vai potencializar a careca, que é bonitinha também, principalmente quando ele passa um noguete incolor. Mas, sabe, vai enfatizar coisas que ofende, que machuca as coisas ruins. Amados, Deus, pela graça, Ele procura virtudes, e Ele diz: eu tenho vida para você, eu tenho vida em abundância para você neste lugar. Viva em unidade, lute com o seu sentimento, não se renda, não se entrega, seja valente, tenha paz com todos. Deixe Deus tocar na sua vida nessa manhã de comunhão. Feche os olhos.